Oi, meus amores, amores da minha vida, tudo bem? Eu sou a Moni Mel e hoje nós vamos falar sobre luto. Como fazer para superar o luto e voltar a ser feliz? Será que é possível? Agora aproveita que você está aqui, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e clica no sininho para que toda vez que tenha vídeo novo você seja notificado. Agora solta a vinheta. Então, meus amores, hoje o assunto é bem tristonho, né? É a respeito do luto. Monimel, o que é luto? Luto é aquela fase de dor, de sofrimento que todos nós passamos quando a gente perde um ente querido. Esse luto, ele pode acontecer também quando a gente termina algum relacionamento, quando passa por algum tipo de separação, quando a gente tem uma perda muito grande. Isso pode gerar na gente esse sentimento de luto, mesmo se a pessoa não tiver morrido de fato, a gente não tiver perdido a pessoa para a morte. O assunto hoje é um pouco triste, mas ele pode ajudar muitas pessoas que estão passando por este problema. Então, vamos começar nesse vídeo de hoje falando a respeito de que maneira a gente pode superar o luto? Bom, o luto ele deve ser tratado com bastante cautela. Assim como o processo depressivo, o luto também ele requer muito cuidado. Se você já perdeu algum ente querido, você sabe do que eu estou falando. Aqueles primeiros dias são os dias mais difíceis que a gente passa. Então, o luto ele pode ser considerado como um período muito profundo e até mesmo depressivo. Mas o luto, ele deve ter um tempo de duração e depois de um período, a gente tem que aprender a superar este luto e voltar a viver a nossa vida de uma maneira a não estar mais sofrendo com a perda que a gente vivenciou. Mas, Monimel, se eu perdi alguém tão importante, como que eu vou parar de sofrer? Bom, o sofrimento ele tem que ser ressignificado e no lugar desse sofrimento a gente vai deixar as boas lembranças. A saudade vai sempre existir. Quando a gente perde alguém que a gente ama, a saudade ela vai estar sempre ali. As lembranças, vão existir momentos em que você vai ficar mais sensível a determinadas lembranças, determinadas datas, determinadas épocas, mas isso é normal. O que não pode acontecer é deixar o luto passar por muito tempo na nossa vida. Como assim, Monimel? Como que o luto pode passar muito tempo? Bom, existem pessoas, existem estudiosos do assunto que dizem que o luto, quando ele passa de 6 meses, ele vira um luto patológico. Mas isso não tem um tempo assim regrado. Ah, tem 6 meses, então agora eu já continuo sofrendo, então agora eu estou em um luto patológico. Não, não é bem assim. O luto varia um pouco de pessoa para pessoa. Tem pessoas que conseguem superar de uma forma mais rápida, tem outras que demandam um tempo maior para superar a perda, para passar por aquele período de luto. E é importante que a gente vivencie o luto quando a gente perde alguém que a gente ama. Monimel, mas não seria bom se eu perdesse e logo em seguida, logo o mais rápido possível eu conseguisse superar e começar a voltar a ser feliz de novo? Sim, com certeza, mas o que não pode é abafar esse luto e colocar ele reprimido, reprimir esse luto, porque todos os sentimentos que a gente reprime, lá na frente eles vão acabar eclodindo de alguma maneira. Então é necessário que a gente vivencie esse luto da melhor maneira possível, se é que a gente pode, se é que pode se dizer dessa maneira, né? Porque o luto, como ele é sofrimento, como é que eu vou passar um sofrimento da melhor maneira? Sim, da melhor maneira. Como assim, Monimel? Porque se o luto você continua num processo depressivo, você não consegue esquecer,
você continua chorando todos os dias, já se passaram 6 meses, 7 meses, e você continua com isso, aí sim requer uma necessidade de você pedir ajuda. Bom, em primeiro lugar, a ajuda ela tem que ser a mais próxima possível, ou seja, dos familiares mais próximos, dos amigos, das pessoas que estão mais próximas de você. Monimel, mas eu não tenho uma família muito grande e justamente por isso eu estou no luto, porque eu perdi um ente da minha família. Então você precisa realmente procurar amigos que estejam ao seu redor para te dar este apoio neste momento ou até mesmo um apoio profissional. Procurar um psicólogo, uma ajuda até mesmo de um psiquiatra, dependendo da situação. Mas o importante é a gente reconhecer que o luto é um período de perda e que nós estamos suscetíveis a sofrer com essa perda. E tá tudo bem. O que não é normal também é a pessoa perder alguém e não sentir nada. Isso seria algo anormal. Então, passar pelo sofrimento, passar pelo esse período de luto é algo considerado normal. O que não pode é você ficar neste período durante muito tempo. Então, o luto, para alguns estudiosos, para alguns escritores, para algumas pessoas que estão imbuídas nesse assunto, que estão envoltas nesse assunto, que escrevem sobre isso, eles consideram que o luto tem 7 fases, tem outros que consideram que o luto tem 5 fases. Esses estágios, eles são comuns, eles são estágios que todas as pessoas que estão vivenciando o luto, elas costumam passar. O primeiro estágio é o da negação. Quando a gente perde alguém, a gente fica como se tivesse sonhando, a gente fica negando aquele acontecimento. A gente fica, meu Deus, eu não acredito, eu não tô acreditando que isso está acontecendo. Então a gente acha que é mentira, a gente não consegue entender, é aquilo que a gente fala que a ficha não caiu. Então esse primeiro momento, esse primeiro estágio do luto é um momento de negação, onde a gente nega o que está acontecendo. Existem pessoas que às vezes nesse primeiro período, nesse primeiro estágio do luto, elas começam a rir à toa, elas estão rindo de nervoso e depois elas acabam se cobrando por isso. Mas não é necessário cobrar porque isso é algo natural de acontecer. Algumas pessoas não sabem lidar com o luto, não sabem lidar com o sofrimento. Então, neste primeiro momento, o primeiro estágio, a primeira etapa do luto é a etapa da negação, onde a gente realmente não acredita que aconteceu aquilo. Então, a gente fica como se fosse anestesiado, sem entender. E é importante a gente passar por esse período de negação. Mas por que, Monimel, que é importante a gente passar pela negação quando a gente está nessa primeira etapa do luto? Porque o choque, ele é tão grande da notícia de quando a gente perde alguém que a gente ama, que o nosso inconsciente, ele procura mecanismos para lidar com este sofrimento, para evitar este sofrimento. Então, um dos mecanismos que o nosso inconsciente utiliza é a negação. Então a gente fica sem acreditar no que está acontecendo. E nesse momento que a gente não está acreditando, a gente consegue tomar, às vezes, providências que, se fosse de outra maneira, a gente não conseguiria. A gente consegue continuar em pé, apesar da situação. O primeiro momento a gente recebe o impacto, tem pessoas que realmente acabam passando mal e tudo mais, mas nessa primeira fase, essa primeira semana, esses primeiros dias, é um período de negação. E é normal, e tá tudo bem. Não precisa se cobrar e não precisa achar estranho se alguém não está se importando, aparentemente se importando com a perda daquele ente querido. Na verdade, o inconsciente dela ainda não permitiu que a ficha caísse. Então ela ainda não está sabendo conscientemente do que está acontecendo. O segundo momento, uma segunda etapa do luto, é uma etapa de raiva. Então é onde você começa a tomar consciência de fato da perda que aconteceu e você começa a sentir muita raiva. A pessoa começa a sentir raiva da situação, raiva de ter perdido a pessoa querida, raiva da pessoa querida por ter morrido, por ter ido embora. Então a pessoa não aceita, começa a sentir raiva e às vezes as pessoas que estão ao redor começam a não entender
o procedimento daquela pessoa. Por que essa pessoa está com tanta raiva, está descontando em cima de mim? Ela, na verdade, ela não está com raiva da outra pessoa, ela está vivenciando essa segunda etapa, que seria a segunda etapa do luto, que é esse momento de raiva. Então, depois da negação, vem a raiva. E essa raiva, ela é necessária para mover os sentimentos e começar a tirar a pessoa daquele estado que ela estava como se estivesse anestesiada. Então ela precisa reagir. E uma das formas da pessoa reagir nesse momento de luto é através da raiva. Então ela pode descontar essa raiva, às vezes indo para uma academia, correndo numa esteira, ou querendo trabalhar o dia inteiro, querendo trabalhar o tempo todo, querendo se ocupar o tempo inteiro. Então, isso é normal de acontecer. É uma forma que a pessoa tem de lidar com essa etapa que ela está vivenciando do luto. Eu sei que hoje o assunto ele é bem complicado, é bem doloroso, até porque a perda de alguém querido é algo que demanda realmente muito sentimento. As pessoas que já passaram por isso sabem o quanto é difícil perder e o quanto é difícil superar, mas é possível superar a perda, é possível superar um luto e é possível ser feliz depois do luto, depois da perda. E veja bem, essa perda não necessariamente é sempre quando a gente perde alguém, quando alguém falece. Essa perda, ela pode ser quando há um rompimento de um relacionamento, por exemplo. Então a pessoa pode passar pelas mesmas etapas. Ela está vivenciando um luto. É muito semelhante. As reações, as etapas são muito semelhantes, porque afinal de contas foi uma perda. Então toda grande perda, ela é considerada um luto, e a pessoa está vivenciando aquela fase de luto e ela possivelmente vai passar por essas etapas. E quem está em volta às vezes não compreende. Então é por isso que é importante a gente saber que essas etapas elas existem e que elas são normais. Não precisa achar que a pessoa está surtando, não precisa achar que você de repente está passando por isso, que você não é uma boa pessoa, porque na verdade é tudo normal de acontecer. Nós somos seres humanos e somos suscetíveis às emoções. A gente apenas tem que conhecer essas emoções para a gente saber que está tudo bem, saber que está tudo normal. Uma terceira etapa, um terceiro estágio do luto é a negociação. É quando a gente começa a tentar negociar, muitas vezes a gente negocia até mesmo com Deus. Fala, ah, meu Deus, vamos supor que seja um rompimento de um relacionamento. Então, nessa etapa da negociação, a gente vai falar assim, ah, meu Deus, então se eu conseguir voltar, eu prometo que eu nunca mais faço isso, eu prometo que eu vou fazer tal coisa, se daqui para frente eu conseguir acertar, eu prometo isso. Então começa-se uma etapa de negociação. Então, meu Deus, se eu perdi tal coisa, eu prometo que eu nunca mais. Então a pessoa começa às vezes a se sentir culpada pela perda, e começa a negociar, às vezes, consigo mesma, ou com Deus, ou com o Criador, ou com as pessoas que estão ao redor, para lidar com aquela culpa, que é uma culpa aparente, que não necessariamente é uma culpa real, e começa então o processo de negociação. Então, poxa, eu prometo que eu não vou fazer mais isso, traz a pessoa de volta. Então, isso ainda são etapas do nosso inconsciente trabalhando, tentando lidar com todo esse sentimento de perda, com todo esse sentimento de tristeza, com essa dor, com este peso que fica quando a gente passa por um período, né? De luto mesmo. Quem já passou por essa perda sabe muito bem do que eu estou falando. Uma outra fase que vem depois da negociação é a depressão. Tem pessoas que não passam muito por essas fases assim de forma tão definidas, ou passam às vezes mais rápido, ou às vezes essas fases são mais demoradas. Isso depende de pessoa para pessoa. Não quer dizer que se uma pessoa passou por um período de luto mais rápido, que ela amava menos ou amava mais outra pessoa. Apenas ela sabe lidar melhor com as emoções, ou ela lida de forma diferente que as outras pessoas, e tá tudo bem.
e tá tudo ok. Não tem problema se a pessoa demora um pouco mais, um pouco menos para lidar com essas emoções todas, né? Afinal de contas, toda vez que a gente tem um rompimento ou que a gente tem uma perda, a gente precisa recomeçar. E recomeçar não é simplesmente acender a luz, não é simplesmente você ligar a televisão ou ligar o computador ou pegar o celular e clicar num aplicativo para você assistir. Recomeçar é algo muito mais complexo. Então, toda vez que a gente tem que recomeçar, demanda uma série de atitudes, uma série de sentimentos, de reações que a gente precisa saber lidar com elas. Então, por isso que às vezes é mais demorado e tá tudo bem. E esse período da depressão é quando a pessoa já passou pela fase de não entender o que está passando, da situação que está acontecendo, ela já teve raiva, aquela revolta, de tentar achar um culpado por aquilo que aconteceu. Ela já passou pelo aquele período de negociação, né? E ela está entrando, então, quando ela começa realmente a entender o que aconteceu, que aquilo não vai mais voltar, que ela não vai ter mais aquela pessoa com ela, que aquela situação não é mais como a situação anterior. Então, isso pode gerar um período, uma fase, uma etapa mais depressiva. Nessa etapa depressiva, não quer dizer que a pessoa tenha uma depressão. É apenas uma etapa depressiva. Porém, neste período de depressão, nessa etapa depressiva do processo de luto, talvez sim seja necessário a ajuda de um profissional para que às vezes a pessoa entre até com alguma ajuda medicamentosa, mas isso é de pessoa para pessoa e tem sim que buscar alguma ajuda profissional para que seja avaliado se existe a necessidade de ser medicada ou não, de entrar com terapia ou não. Então, são pessoas que são diferentes e cada pessoa reage de uma forma. Então, nesse período depressivo, não quer dizer que a pessoa seja uma pessoa depressiva. Ela apenas está passando por um período depressivo e nesse período de depressão, pode acontecer sim que ela comece a ser medicada, mas que isso não vai ser ao longo da vida inteira. Isso é só por aquela fase, só por esse período mesmo. Uma outra etapa que vem após essa depressão, ou seja, quando a pessoa começa a reagir, começa a se erguer, né, começa a se levantar de novo, é a fase da reconstrução. Então, a pessoa começa a reconstruir, a ressignificar o que ela pode fazer, como que ela vai fazer para viver sem aquela pessoa agora, sem aquela situação, quais são as novas etapas, o que ela pode fazer, e ela começar a agir, começar a reconstruir de fato. Então ela começa a tomar consciência de que aquilo tudo realmente aconteceu e que ela precisa continuar apesar da perda, apesar da frustração, apesar da tristeza, apesar da dor, apesar de todo o luto, é vida que segue e ela precisa continuar. Então, neste período é um período de reconstrução. E como eu falei antes, esses períodos eles são complicados, porque todo recomeço ele não é simplesmente clicar num botão, né? Ele demanda muita energia, demanda você realmente se reprogramar, a você começar a enxergar outras possibilidades, a entender como que você vai fazer o seu dia a dia, como que vai ser a sua nova etapa, os seus novos hábitos, tudo isso tem que ser reprogramado, tudo isso tem que ser mudado e readaptado para preencher aquele espaço que fica ausente, né, daquela pessoa que ficou ausente. Então, é realmente um período de reconstrução. Uma outra etapa que eu realmente considero essa etapa, que é a aceitação. É quando a gente realmente aceita, e veja bem, a reconstrução e a aceitação, elas estão ali um pouco ao mesmo tempo, porque a partir do momento que a pessoa começa a aceitar o que aconteceu, ela começa a se reconstruir. Então, não é uma etapa, vem primeiro a reconstrução e depois a aceitação, primeiro a aceitação e depois a reconstrução, não.
elas acontecem ali em paralelo, né? Praticamente ao mesmo tempo. Ela começa a entender, começa a aceitar o que aconteceu e começa um processo de reconstrução. E nessa aceitação, é uma aceitação realmente completa, de entender que aquilo realmente aconteceu, que realmente aquilo foi verdade, que aquilo passou e que precisa continuar, porque tem outras pessoas também, às vezes, que dependem dela. Às vezes a pessoa ficou sozinha com filhos e os filhos dependem dessa pessoa, ou você perdeu de repente o pai, mas tem a sua mãe que precisa do seu apoio. Enfim, são inúmeras as situações e que você realmente precisa aceitar o que aconteceu, vivenciar todo esse luto, porque a gente não pode reprimir as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente tem que aprender a lidar com os sentimentos, porque reprimir sentimentos gera, sempre vai ter consequências no futuro, né? Então pessoas às vezes não sabem lidar com as emoções e acabam se envolvendo com outras situações que acabam agravando aquele problema. Então é necessário sim você aprender a lidar com seus sentimentos. Isso requer um período de amadurecimento. Então até mesmo quando a gente passa por um período de luto, por um período de perda, a gente aprende com isso. Sim, é um período sofrido, é um período realmente difícil, pesado de se vivenciar, mas é uma fase que a gente aprende. A gente aprende a lidar com as emoções, a gente aprende a saber que a gente consegue lidar com todos os problemas e seguir em frente apesar de tudo que aconteceu. Porque a gente consegue encontrar forças que a gente nem sabia que tinha. Então, a gente vivenciar os nossos sentimentos, vivenciar as nossas emoções é muito importante até para o nosso período de amadurecimento. É muito importante a gente saber lidar com todas as emoções, seja ela raiva, culpa, depressão, não importa o sentimento que seja. A gente é ser humano, a gente está suscetível aos sentimentos, às emoções, e a gente tem que aprender a lidar com essas emoções. E esperar o tempo também dessas emoções elas irem se diluindo, se dissolvendo. Porque assim que acontece a perda, todos esses sentimentos, essas emoções, elas são muito mais presentes, muito mais fortes, muito mais difíceis. E com o passar do tempo, elas vão ficando mais diluídas. Mas a lembrança e a saudade, ela vai permanecer para sempre. E isso é algo também que a gente tem que aprender a lidar. Então, aprender a lidar com o luto é algo que requer sim um amadurecimento. Requer sim a gente aprender a ter mais sabedoria para lidar, não só com a gente mesmo, mas também com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente não pode descontar a raiva nas pessoas que estão ao nosso redor. Apesar de que isso pode acontecer. E se acontecer, tudo bem, mas isso não pode continuar acontecendo. Então, passou por esse período, passou por essa etapa da raiva, passou pela etapa da depressão, vamos levantar a cabeça, vamos continuar para frente. E algo importante a ser dito, pessoas que continuam muito tempo vivenciando o luto e não sabem como se desvincular do luto. Então, vamos supor, eu perdi o meu pai e eu sinto muita falta do meu pai. E aí eu não consigo lidar com isso. Então, eu começo a depositar em uma outra pessoa tudo aquilo que eu esperava do meu pai. Então, na verdade, eu não consegui lidar com o luto. Eu estou transferindo para outra pessoa, então eu estou tentando suprir aquele vazio com uma outra pessoa. Então isso você está mascarando um sentimento. Pode acontecer também, às vezes, num processo terapêutico, se a pessoa começar a precisar de ajuda terapêutica e começar uma terapia, de repente ela começa a depositar naquele profissional toda uma expectativa e não consegue se desvincular daquele profissional, porque na verdade ela não está querendo, ela não consegue, não se desvincular da pessoa, daquele profissional, ela não consegue se desvincular da perda.
Então, a gente tem que prestar atenção nesses sinais, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Às vezes a pessoa perde o marido e deposita no filho toda uma expectativa, toda uma responsabilidade, joga para cima daquele filho tudo aquilo que aquele marido fazia, que aquele pai fazia, e joga aquela responsabilidade para outra pessoa. Então a gente precisa prestar atenção, ter cuidado com isso para ver se isso não está acontecendo, porque lembre-se, as outras pessoas, elas não são responsáveis pelas nossas emoções, elas não são responsáveis pelo nosso processo de cura. Elas são sim coadjuvantes, ou seja, elas são ajudadoras. A gente pode sim e deve estender as mãos para as pessoas que estão precisando de ajuda, mas a gente não pode servir de uma muleta para aquelas pessoas, e a gente não pode fazer aquelas pessoas de muleta para os nossos sentimentos. A gente não pode fazer daquelas pessoas responsáveis para tirar a gente, para assumir toda a responsabilidade que é nossa. Então veja bem, quando nós estamos passando por qualquer tipo de situação, a gente pode e deve precisar de procurar ajuda. A gente pode e deve procurar ajuda. Mas nós somos responsáveis pelo nosso processo de cura. Ninguém vai conseguir curar a gente se a gente não permitir. Ninguém vai conseguir curar você se você não permitir ser curado. Então, para que alguém seja curado, essa pessoa precisa querer ser curada. Para a pessoa receber ajuda, essa pessoa precisa querer receber ajuda. Não adianta a gente ficar malhando em ferro frio, ou seja, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. A pessoa, para ser ajudada, ela precisa querer ajuda, senão é chover no molhado, não sai do lugar. Então, esse período todo do luto, esse período de tristeza, esse período de negação, de raiva, às vezes a pessoa fala, poxa, eu tô me sentindo culpada porque quando minha mãe morreu, eu estava em tal situação e eu estava rindo, nossa, que filho horrível que eu sou, que filho horrível. Não, não se culpe, isso é normal. Isso é o seu inconsciente falando para você, eu não sei lidar com essa situação. Então ele começa a criar situações constrangedoras, até mesmo pessoas às vezes entram até em crise de riso, numa situação extremamente inconveniente, mas isso é porque ela não sabe lidar com aquela tristeza, e o nosso inconsciente, ele tem a mania de querer poupar a nossa energia, de querer nos tirar da tristeza. Então ele gera essas situações que acabam realmente sendo inconvenientes, mas você não precisa se culpar ou se sentir culpado por isso. Isso é uma reação normal que pode vir a acontecer. Não é que sempre acontece, mas ela pode sim vir a acontecer. E se acontecer, está tudo bem. A gente precisa aprender a aceitar as coisas que passam com a gente, compreender e saber lidar com essas situações, com todas elas. Com todas as situações na nossa vida. As situações dolorosas, elas precisam ser ressignificadas. Então é possível sim. Agora, desde 2022, o luto, quando ele passa a ser mais prolongado, ele passou a ser considerado até mesmo como um transtorno mental. Então, quando a gente perde alguém ou passa por alguma perda muito grande, a gente precisa sim se recuperar, se refazer o quanto antes. Agora, eu quero pedir a você que neste momento compartilhe esse vídeo com outra pessoa. Eu sei que existem pessoas que estão passando pelo luto e que precisam saber disso, ou que tem alguém que está passando por isso e não sabe lidar com essa situação. Então, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, me segue aqui nas redes sociais, e nas redes sociais eu tenho conteúdo também diários que sempre ajudam, vão estar sempre ajudando essas questões emocionais, essas questões mais difíceis de serem tratadas, e a gente consegue aprender a lidar com todas elas. Então é isso, meus amores, eu quero deixar uma palavra final para vocês que está em Isaías, que diz o seguinte, porque em momentos difíceis, às vezes a gente não sabe a quem recorrer. Isaías 41:10, que diz o seguinte, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus.
e eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, se você está passando por um período de luto e está muito difícil para você, pense que você consegue superar. E se tiver muito difícil sozinho, nós temos um Deus acima de tudo, que pode nos ajudar, que estende a sua destra, a destra da sua justiça, que está sempre conosco nos protegendo. E se a revolta vier, supere, porque é apenas mecanismo do nosso inconsciente de tentar suprir tudo isso, de tentar lidar com essas situações. Não culpe Deus, não culpe o seu amigo, não culpe a você mesma, porque são situações da vida, infelizmente, mas a gente é capaz de aprender a lidar com essas situações, lidar com esses sentimentos e voltar a reconstruir, a recomeçar. E a gente, toda vida, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem o direito de recomeçar, a gente deve recomeçar. A cada dia novo que nasce, é um dia novo de esperança, é mais uma oportunidade para a gente começar a reconquistar a nossa alegria. E sabe por quê? Porque a gente tem o direito de ser feliz. Você tem o direito de ser feliz, porque você nasceu para brilhar.